Galera, nesse episódio, finalmente, a longa jornada da Anya rendeu resultados. A garota finalmente conseguiu a sua primeira estrela. E outra coisa, o Lloyd, hein? Que pai. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Spy X Family aqui no canal. Já vai deixando o like aí, me ajuda a se tornar o Lucas Estelar. Se inscreve no canal também, beleza? E agora sim, vamos para a análise do episódio. Eu sei que tá se tornando repetitivo isso aqui, mas eu tenho que elogiar mais uma vez o time cômico do anime, porque esse episódio foi mais uma vez muito engraçado. A gente já começa inclusive com uma cena muito engraçada que é o Lloyd olhando as notas da Anya, ela só tirou 0, e a garota fingindo que tá muito focada no desenho pra dizer que tá ocupada demais pra conversar com o pai sobre os estudos. Aquela cena foi maravilhosa, velho. Inclusive eu acho que muitos de vocês já fizeram isso também na vida real, hein? Por outro lado, a gente vê que a garota tem uma proficiência muito boa em matemática, algo que muita gente não tem, né? Normalmente as pessoas são boas no contrário, nas outras coisas, e matemática e exatas no geral, as pessoas são ruins. Ela já é o contrário disso aí. E mais do que isso, né? Ela aprende muito bem e se concentra sobre isso, né? Consegue se concentrar sobre matemática, porque ela aprende muito assistindo o anime, né? O Bound Man, que ela gosta tanto. E isso, inclusive, já tinha sido mostrado pra gente em um episódio anterior, não lembro qual foi o episódio agora, mas o Lloyd, inclusive, já tinha reparado nisso já. E agora um detalhe aqui, quando a Anya fala exatamente assim, ela tem 2/8 de bala, que ela tá, na verdade, representando, né, ali o Boundman, quando ele fala isso em algum episódio, eu acho que é o episódio 16, que o Lloyd lembra, inclusive. Eu achei, logo que ela falou, eu achei que ela tava repetindo um pensamento da Yor. Mas depois que fica mais claro que o Lloyd lembra disso, né, do episódio e tudo mais. Mas eu fiquei, meu Deus, velho, ela vai falar isso assim do nada mesmo? Enfim. E outra coisa, a tática que ela bola ali nos pensamentos dela pra tentar descobrir quais são os amigos que são bons em cada matéria específica pra ela, na hora da prova, colar certo. Cara, é magnífico. Honestamente, a garota, ela tem uma... É porque ela, aparentemente, ela não, por preguiça ou por não gostar dos assuntos, ela não se esforça tanto naquilo que ela precisa aprender, né, da escola e tudo mais. Por outro lado, quando ela realmente quer botar a cabeça pra funcionar, a garota tira umas ideias que são extremamente brilhantes, sério mesmo. Depois a gente vê uma cena em que o Lloyd fica pensando sobre como as notas dela aumentar assim do nada pode ser suspeito e até fazer com que os amigos dela se afastem dela. E ao escutar, né, esses pensamentos, a Anya começa a pensar sobre a galera chamando ela de bruxa e tudo mais, por ela conseguir usar o poder, né. De certa forma a galera não sabia ali, né, nos pensamentos dela que ela estava usando o poder, mas assim, ainda assim o povo acusava ela de bruxaria e coisas do gênero. E isso me fez pensar sobre, será que a garota já recebeu bullying de alguma forma por causa dos poderes dela? Não de fato pela galera saber que ela tem, mas pelo fato dela estar usando e parecer suspeito. E isso é bem possível que ela já tenha sofrido esse bullying, porque a gente não sabe por quantos lugares ela passou antes de chegar até o Lloyd. E a gente sabe que na casa do Lloyd ali, né, com a família que eles têm atualmente, ela tem um ambiente muito mais saudável. E de certa forma na escola a gente escuta, ou melhor, a gente vê, né, ela sofrendo um bullying aqui e ali, mas não por causa dos poderes especificamente. Porém, nos lugares que ela já passou, isso é bem possível de já ter acontecido. Até porque ela foi ganhando eu acredito, né, que ela foi ganhando uma casca e aprendendo mais a como se comportar e ao que revelar e o que não revelar sobre ela mesma, sobre os poderes dela, tá ligado? Para as outras pessoas, através muito provavelmente das reações das pessoas ao longo da vida, até que foi bem curta, né, inclusive porque ela é muito nova, mas enfim. E apesar de eu já ter elogiado muito a Anya aqui nesse canal, a gente tem que levar em conta que a garota ela não é tão esforçada assim. Como eu disse, quando ela quer, ela vai fundo e ela consegue ter ideias maravilhosas. Mas no geral, ela não é muito esforçada. E ela não costuma também ter muito talento, né, pra coisas diversas. Porque a gente descobre nesse episódio que ela não tem muito talento pro esporte, pra música e pra outras coisas também, na verdade, né. Por outro lado, a mente dela trabalha como um gênio. Então, assim, ao descobrir uma coisa que essa garota possa focar, como a gente até vê uma coisa, né, sendo descoberta nesse episódio, pode ser que essa garota vá... Pode ser não, ela com certeza vai muito longe, tá ligado? E outra coisa que eu queria criticar de certa forma na Anya é o fato de que, talvez por ela ser muito nova, ela foca muito nos poderes dela. E a gente sabe que isso pode prejudicar ela em algum momento. E isso é coisa, inclusive, de características de vilão de anime normalmente. Quer depender muito de um fator específico que realmente é muito roubado, porque o poder da Anya é roubado, mas ela não pode depender apenas disso. E talvez a convivência agora com o Lloyd e com a Yor, principalmente também, né, faça ela focar em outras coisas, como a inteligência dela, né, aprender coisas em geral, não só coisas de escola não, mas coisas para o cotidiano dela, tá ligado? Cozinhar, se virar bem, na verdade. E não só isso, mas o físico também, né, aprender a lutar, a usar a força física dela que é acima da média, vamos falar aqui a verdade, né, com a Yor, e tudo isso somado ao poder dela pode transformar ela num monstro, como a gente sabe, né, e espera, inclusive.
Mas a gente vê que ela foca muito nos poderes dela, e isso torna ela inclusive até mais preguiçosa pra aprender outras coisas, tá ligado? E agora eu vou elogiar o Lloyd, porque que pai, velho, que cara bom. E olha que a gente tá falando de um personagem que nunca quis, ou pelo menos nunca demonstrou querer ser pai, e que teve que montar essa família, digamos assim, do nada, muito rápido, e ele demonstra um carinho e um apego e um tato pra lidar com a garota, ainda mais com ela demonstrando tantas dificuldades pra várias coisas assim, que é algo importante pra ele, porque ele quer, e tá na razão dele, é o trabalho dele, ele quer realizar a missão dele, né, ele quer conseguir ter sucesso na missão dele, e ele depende da garota pra isso, e das habilidades da garota consecutivamente, e a gente vê que nesse episódio ele descobre que a garota não tem talento pra muitas coisas, que ele esperava que ela tivesse, ou queria, né, que ela tivesse, e mesmo assim ele não perde a cabeça, nem nada do gênero, então, e trata a garota muito bem, e ele fica sempre tentando ter novas abordagens pra tentar extrair o máximo da garota, de uma forma gentil, inclusive, então, assim, é magnífico o que esse cara tá fazendo, então parabéns, viu, Lloyd? E no preview desse episódio, quando eu tava analisando o episódio anterior, eu fiquei pensando que a parte em que a Annie se joga na água era ela se afogando, mas na verdade a gente vê que ela tentando salvar um moleque, né, que tava indo pra piscina e que caiu, né, machucado lá. Ele tava de muleta e ele cai na piscina dos adultos, aparentemente. E ela que escuta os pensamentos dele de muito longe, inclusive a gente vê que o range do poder dela é alto, é grande. E a gente vê que a Anya, ela é tão empática, ela é tão gente boa, vamos dizer assim. Ela quer tanto fazer o bem para as outras pessoas, que por um momento ela até esquece que ela não pode dar a entender que ela tem esses poderes pro Lloyd, tá ligado? E aí do nada ela solta, cara, eu tô ouvindo alguém se afogando na piscina. E aí o pai, tipo, como é que você sabe disso, tá ligado? O Lloyd solta. Mas a gente volta mais uma vez ao ponto de que, aparentemente, o Lloyd, ele é muito astuto, a gente sabe disso, muito inteligente, analisa as pessoas muito bem, como fez com o Yuri em episódios anteriores. Mas quando se trata da Anya, por algum motivo, ele liga o foda-se e ele passa a ser um pouco mais defasado nesse sentido. De qualquer jeito, a garota vai lá, se joga. Mais uma vez, ela quer tanto ajudar o garoto que ela nem pensa sobre se ela vai conseguir ou não. Ela só se joga na água e o Lloyd vai lá e salva os dois. E eventualmente isso acaba dando uma estrela pra Anya. E eu achei isso maravilhoso, porque a gente tinha visto no episódio anterior, tanto ela quanto o Damian perdeu uma estrela por bobagem. Então dessa vez ela conseguiu a primeira dela. E o anime faz questão de lembrar pra gente a contagem ainda, né? Que faltam 7 estrelas pra ela conseguir se tornar uma discípula imperial. E 7 raios pra ela ser expulsa. Então, o que é que ela vai conseguir primeiro? Eu fico até com medo, né? Porque é a Anya, então assim... E nessa cena em que mostra a quantidade de estrelas que ela precisa e tudo mais, mostra também ela conversando com Lloyd e a Yor, e ela se dando conta de que os poderes dela, né, ajudaram ela a salvar alguém. E isso me fez pensar, na verdade, sobre o futuro da Anya, né, quando ela for mais velha e tudo mais. Eu já comentei sobre isso, sobre como eu acho que ela, por ter os pais que tem, treinar com a Yor e tudo mais, e até o Lloyd também, ajudando ela no pensamento, vamos dizer assim, no raciocínio dela. O quanto isso vai fazer ela melhorar e se tornar um monstro, inclusive talvez muito provavelmente melhor do que os dois, né, os pais no caso. O aluno nesse caso vai superar em muito, na minha opinião, os mestres, mas o ponto é, que caminho essa garota vai seguir? Porque a gente vê que ela é uma pessoa muito gentil mesmo, muito empática também. Eu não acho que seguir os passos da Yor, né, de assassina, vai ser algo que vai ser comum pra ela. Ao mesmo tempo que talvez ela não tenha todo o tato necessário para se tornar uma espiã como o Lloyd. Porém, por outro lado, talvez isso seja algo que possa se desenvolver na personalidade dela. Até porque ela é uma criança muito nova. E até mesmo o fato dela se tornar alguém mais sanguinária, vamos dizer assim, como a Yor é, aparentemente. Porque afinal ela ainda está desenvolvendo a personalidade dela. Então é comum que algumas coisas só desabrochem mais pro futuro, tá ligado? Quando ela tiver um pouco mais de maturidade e conhecer mais sobre si mesma, tá ligado? Mas ainda assim eu peço pra vocês deixarem nos comentários qual é o caminho que vocês acham que a Anya vai seguir. Porque eu acho que ela não tem ainda, pelo menos, o que a Yor tem pra ser assassina e o que o Lloyd tem pra ser espião. Então, cara, que caminho que ela vai? Será que no futuro, quando ela for adulta e tiver tudo resolvido, vamos dizer assim, na história da obra, ela vai pra um lado mais governamental, tipo, pro polícia, como o próprio Yuri faz parte? Talvez ela crie a própria agência dela? Vai saber. E mais uma vez nesse episódio a gente foca no quanto o Lloyd é bom em disfarce, velho. O cara consegue... Já tinha feito isso antes, né? Mas ele se disfarça dessa vez em um velhinho e... Eu não sei, é mágica que esse cara faz, né? Só coisa de anime mesmo, porque... Como é que ele consegue se parecer tanto de verdade com uma pessoa daquela idade? Não tem sentido, tá ligado? Depois, mais pra frente no episódio, a gente volta pro ambiente escolar e a gente vê a Anya conversando e dialogando com a amiga dela, né? Ela vê que por ter ganhado a estrela, ela acaba se tornando, né, muito popular, mas ao mesmo tempo trazendo muita inveja, né, dos colegas de classe dela.
Mais uma vez a gente vê os colegas falando na cara, de certa forma, né, na cara dela, coisas ruins pra ela, né, e dela, né, sobre ela. E a gente vê o Damian defendendo ela, né, inclusive. Dessa vez ele defende a escola, né, e consequentemente defende a garota também. Mas eu acho que é só uma forma dele não defender ela diretamente, tá ligado? Porque ele não quer admitir, vamos dizer assim, que gosta da garota, que acha a garota legal e tudo mais. E uma das cenas mais engraçadas, na minha opinião, a melhor cena do episódio foi quando eles estão no, acho que é vestiário, algum lugar assim, eles estão perto de uns armários, e a garota tá conversando com a amiga dela, e a amiga dela chama ela pelo nome dela, né, Anya, e ela fica lá parada olhando pra garota, até a garota falar Anya Estelar. Aí eu fiquei, mano, eu repeti essa parte umas 10 vezes, eu fiquei, mano, que genial essa cena, que genial, foi incrível, eu ri muito, velho, muito. Depois essa mesma amiga acaba dando a Anya a ideia de conseguir um cachorro pra ela, e ela chega em casa e fala isso pro Lloyd, né, e o Lloyd acaba aceitando, e é engraçado ver os pensamentos da Yor sobre, porque a Yor sempre pensa que aquilo pode ser uma arma que pode ser usada pra ferir alguém. Ela fica imaginando o cachorro morder a Anya, então a gente vê que a Yor, ela tem uns pensamentos, por mais que ela tenha uma aparência fofa, ela tem uns pensamentos muito mórbidos, tá ligado? É engraçado, inclusive. De qualquer jeito, no final do episódio a gente vê o Dog, que provavelmente eles vão pegar em algum momento. A gente vê que o Dog não tá num lugar muito agradável, né? Eles estão ali num canil, ou seja lá o que for aquilo, que o povo não trata muito bem eles. E o episódio já fez questão de mostrar um detalhe bem específico, uma característica, vamos dizer assim, muito específica do Dog, que eu não vou falar muito, né? Porque quem lê o mangá sabe que é, mas vocês vão ver mais pra frente aí quando ele de fato aparecer. Mas interessante. E no preview do episódio seguinte a gente vê que a família, né, o Yor, a Anya e o Lloyd vão sair pra um parque aquático, aparentemente. E lá a gente vê uma cena onde a Yor tá se preparando pra atacar alguém. Depois aparece um homem. Não sei se é esse homem que ela quer atacar. E a gente fica se perguntando, será que é uma missão que ela tá fazendo ali enquanto ela tá saindo com o povo? Ou será que aquela cena ali é em outro lugar, em outro momento do episódio? Ou será que de fato é só um momento cotidiano onde ela se irritou porque o cara fez ou falou alguma coisa? Não sei. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com teus amigos e comenta que eu respondo todo mundo também, tá? Fui!